Colégio Nova Geração, tudo bem com vocês? Professor Rubens aqui, pessoal, começando a falar um pouquinho sobre danças de salão. Então, pessoal, dança de salão também é conhecida como danças sociais, né? Elas surgem no contexto da Europa renascentista, no século XIV e a XVI, tendo como principais objetivos, pessoal, a socialização e a diversão dos dançantes. Isso daí principalmente na parte popular, pessoal, onde eles não tinham muito o que fazer, não tinha lugares para se divertir, não tinham atividades para se divertirem, tudo bem? Entre as diferentes danças originadas por volta do século XV, é possível a gente destacar, pessoal, a pavana, a gavota e o minueto como exemplos clássicos de danças presentes nos bailes daquela época. As danças se originaram, pessoal, como manifestação popular e com o passar dos anos elas foram apropriadas pela nobreza. Então essas danças, danças de salão, elas foram criadas por pessoas populares, né, classe menos favorecida e com interesse, né, depois do pessoal mais rico da nobreza, eles acabaram sequestrando, né, as danças de salão e trazendo para a nobreza. Interessante isso daí, né, pessoal? É, Depois eles conseguiram colocar os grandes bailes, né, as grandes festas, né, para ensinar os passos para a corte, né, para a realeza, para todos os membros da corte. Com as transformações sociais, né, advindas dessa alteração dos regimes de monarquia, as danças saíram dos palácios e voltaram para os espaços públicos, né, pessoal? Tornando-se novamente manifestações populares realizadas em diversos lugares. Então a dança começa com as pessoas, com a população, depois vai para a nobreza e num segundo momento, com essa mudança da monarquia, ela volta para a população, né? Interessante isso, né, galera? A dança, pessoal, ela é uma linguagem que expressa sentimentos, emoções ligados aos diversos aspectos da vida social. Ela está presente também na cultura há milênios, galera, tendo passado por diversas transformações e processos criativos ao longo da sua história, tá? Então a gente já teve algumas oportunidades de conhecer um pouquinho passos de dança, algum tipo de dança diferente, né? Até mesmo a gente conheceu a capoeira, o maculelê, que dizem também que são manifestações de dança, né? São bem interessantes. A origem dessa cultura, dessas coisas, tá? Então a gente vai conhecer também um pouquinho da história da dança aqui no Brasil. Então aqui, como eu havia falado para vocês também, as danças são conhecidas também como danças sociais, que surgiram na Europa renascentista, e o objetivo delas principal era a socialização, né? Eram os grandes encontros, os grandes bailes, né? Nos grandes castelos. E a diversão dessa monarquia, né, pessoal? E citei como exemplo também a pavana, a gavota e o minueto, que são exemplos de danças de salão desta época aí, galera. Elas se originam, né, galera, como manifestações populares das pessoas menos favorecidas, né? E depois a nobreza se apropria disso porque acha muito divertido, muito diferente e começam a organizar os grandes bailes, os grandes eventos, né, da nobreza, né? Com a alteração da monarquia, essas danças então, elas retornaram para os espaços públicos, para as pessoas menos favorecidas, né? Porque nessa época elas tinham sido proibidas de se manifestarem na forma de dança. Aqui eu trago uma informação diferente para vocês, pessoal. Vocês sabiam que durante a Primeira Guerra Mundial era proibido dançar na França e na Alemanha? Já na Inglaterra, os conjuntos estadunidenses animavam os soldados que estavam de férias do fronte, mostrando os ritmos vindo do Novo Mundo, como era chamada a América. Então, a dança foi utilizada na guerra como diversão, né, para animar os soldados que estavam na guerra. Bacana isso daí? Interessante? Então, aqui, pessoal, algumas características dos ritmos das danças de salão. Elas são ricas na diversidade de ritmos. Espaço democrático, então todos podem estar participando dessas danças, né? Existem diversos tipos de dança de salão. Danças latinas, as danças europeias, e eu trago aqui alguns exemplos de danças para vocês latinas. Então, nós temos o samba de gafieira, temos o soltinho, a rumba, que são bem latinos, o tango, tá? E como danças europeias, o passo doblê, a valsa, tá? Bem bacana, pessoal, bem diferenciado os ritmos aí, tá?
Então aí, ó, eu trago a dança de gafieira para vocês, o samba de gafieira, que surgiu entre as décadas de 1940 e 1950, quando o samba começou a receber influências de outras danças latinas e americanas. Começou a ser dançado em duplas nos salões públicos, gafieiras e cabarés do Rio de Janeiro, pessoal. Bacana? Temos também o soltinho, que é uma dança muito divertida e animada, que no Brasil teve origem nas gafieiras também. Também é conhecido como swing, pelo balanço descontraído da dança. E de acordo com alguns professores de dança, é uma variação do fox americano, interpretado de forma bem particular no Brasil. Ele não é acompanhado por um gênero musical específico. Deve ser dançado com ritmos que sejam semelhantes ao do rock, que tenham balanço. Então a música mais animada, mais agitada, né, pessoal? Temos também a rumba, né, que é uma dança surgida nos bairros pobres de Cuba, que é fruto da mistura das culturas africana e espanhola, pessoal. Diferente essa mistura aí, hein? É uma dança muito animada e dinâmica. Em 2016 foi reconhecida pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como patrimônio imaterial da humanidade, representando a autoestima e a resistência do povo cubano. Bacana isso daí, hein? Temos também o famoso tango, né, pessoal? Assim como o samba e a rumba, o tango surgiu nas camadas populares, passando da marginalização para o sucesso internacional. Como as demais danças latinas, surgiu da mistura de diversas influências africanas e europeias, que faziam parte da cultura do Rio da Prata, na Argentina. É uma dança muito forte e emocionante, com passos firmes e precisos. Também é considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, hein? Bem bacana, hein, pessoal? Tango. Agora trazendo outras referências de dança, pessoal, as danças europeias, temos o passo doblé. O nome faz referência ao passo acelerado da infantaria, que deu origem a essa dança. Ela é uma representação das touradas espanholas, na qual o homem representa o touro e a mulher a capa do toureiro. Legal, hein? A famosa valsa também, né, pessoal? As meninas aí nas festas de 15 anos acontecem bastante também, né? Então, ela é originária da Áustria e da Alemanha e ganhou muita popularidade quando passou a ser usada pela elite nos salões de Viena, na Áustria. É normalmente uma das primeiras danças de salão a ser ensinada, por ser simples e possibilitar o desenvolvimento de noções básicas, como a necessidade de trocar o peso do corpo, ora apoiado em uma das pernas, ora em outra. É dançada sob o som de uma melodia suave, em que o movimento de vai e vem aliado à elevação dos pés e aos giros de quem os realiza produz um grande espetáculo. Um som que representa esse ritmo é a valsa Under Schonen Blau Donau, conhecida como Danúbio Azul, de Johann Strauss II. Pessoal, lá na página 19 da apostila, nós temos um QR Code bem interessante que traz referências aí do passo doblé e da valsa, que dá acesso lá ao Britânica, pessoal, lá do Positivo. Então é só você escanear com o seu celular esse QR Code na nossa apostila que leva você direto para esse material multimídia. Bem bacana, pessoal. Depois dê uma olhadinha. Agora eu vou trazer um videozinho rápido para vocês, pessoal, falando um pouquinho sobre a história da dança. Minueto que eu falei com vocês. É um pouquinho da história da dança no Brasil, pessoal.
Essa é a pavana. Pavana, pessoal, bem bacana. Contradança. Minueto, pessoal. A valsa. A valsa. Da original, acho que é da Alemanha. As meninas conhecem, hein? E aqui a polka, bem legal. Two Step. Two Step, galera. Século XX, lembram? Pessoal, então é isso a nossa aula referente às danças, né? Agradecer a participação de todos. Marquem a presença de vocês lá no nosso Classroom, galera. Por favor, assistam com calma, assistam direitinho a aula. E vou deixar para vocês, pessoal, tem atividade lá da página 14 e 15 para a gente desenvolver a referente também a história do sumô e também ao futebol americano, tá bom? Essa atividade da nossa aula de hoje vai ser para a próxima aula, tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até mais!